Gente, vamos então lembrar que nosso estudo hoje é um estudo que trata da natureza das comunicações. E a natureza das comunicações que nós estamos referindo aqui, é o livro, nós estamos estudando aqui mediunidade, então é a natureza das comunicações mediúnicas. Antes da gente falar propriamente da natureza das comunicações, vamos só lembrar que aqueles conceitos básicos de mediunidade, de médium, para podermos, quando falarmos da natureza das comunicações, realmente sabermos o que estamos tratando. Então, vamos lembrar que mediunidade, como lhe ensinou Kardec, ela é inerente a uma disposição orgânica, ou seja, quando nós nascemos, se foi programado para sermos médios, o nosso organismo estará preparado, ele estará adequado para receber aquela mediunidade que nos foi concedida antes de encarnarmos. E qualquer pessoa, qualquer criatura humana pode ser dotada. É uma faculdade, né? Como nós sabemos, é uma faculdade como a de ouvir, de ver, de falar, tanto é verdade que o termo sexto sentido é muito comum de ser usado como sinônimo de mediunidade. O próprio Emmanuel se utiliza desse termo com uma certa frequência. Então, mediunidade, gente, não tem nada de extraordinário, é uma faculdade normal, só que não é uma faculdade 100% constante, como de falar, por exemplo, que, excetuando os casos em que as pessoas têm aí algum constrangimento, algum problema que ela herdou da encarnação anterior para cá, ou que ela adquiriu nessa encarnação, essa faculdade, qualquer um de nós pode ser portador dela. E, de fato, nós somos portadores dela, algumas vezes nós não sabemos. Por isso, nós perguntamos, quem é médium? Então, antes da gente verificar essa resposta, vamos lembrar que Kardec nos diz que ser médium é apenas você, na verdade, sentir, você perceber, você, na verdade, acusar, seja em que grau for, a influência dos espíritos. Então, quando você faz isso, se você consegue ter consciência de que você está tendo de alguma forma a percepção de que espíritos estão lidando com você, você é médium. Então, tem muita gente que acha que não é médium e é médium. Porém, a mediunidade, pode-se pois dizer que qualquer um de nós somos médios, mas a mediunidade propriamente dita, como a gente costuma trazer dentro da doutrina espírita, que o próprio Allan Kardec nos ensinou, é aquela que é patente. Por exemplo, a pessoa vê claramente o espírito, a pessoa fala psicofonicamente, a pessoa escreve psicograficamente, a pessoa, enfim, tem uma faculdade que ela mesma não tem condição de negar para si, porque se ela negar para si, ela está como diz o outro, fora da realidade, porque ela sabe que aquilo está acontecendo com ela. Então, essa mediunidade que nós chamamos de ostensiva ou patente, essa mediunidade é aquela que geralmente a gente tem nas casas mediúnicas, os médios participando. E é geralmente através dessas pessoas que têm a mediunidade ostensiva que aquelas comunicações que nós vamos estudar hoje chegam. Mas atenção, todos os homens, isso foi Emmanuel que disse, todos os homens têm o seu grau de mediunidade nas mais variadas posições evolutivas. Então, vejamos, nós todos, independente da posição evolutiva que nos encontramos, seja alguém mais elevado evolutivamente ou alguém ainda mais um pouco abaixo evolutivamente, a mediunidade é comum a todos. Ela só vai ter aquele grau de intensidade que torna ela patente ou torna essa mediunidade quase que imperceptível e algumas vezes mesmo inconsciente, mas ela sempre vai existir em nós, mesmo na forma de rudimentos, quando ela torna-se inconsciente, porque a pessoa, na verdade, não se atém a estudar isso. Porque se você perceber, há momentos que você está recebendo comunicações. Comunicações estão vindo do mundo espiritual, por exemplo, uma influência espiritual nos nossos pensamentos. Às vezes a gente está assim, por exemplo, estudando ou lendo um livro, concentradíssimo. Aí, como assim, quando a gente menos espera, atravessa um pensamento que não, a gente percebeu que não foi a gente que pensou sozinho, porque o nosso foco, a nossa concentração estava na leitura. E, no entanto, apareceu um pensamento que normalmente é um pensamento que você precisa prestar atenção. Você pode fazer, mas eu me lembrei de alguma coisa. Aí dá para você discernir que esse pensamento é seu. Mas se esse pensamento faz uma coisa completamente atravessada na sua cabeça, que não tem nada a ver com vínculo de lembrança nenhuma,
Então, atenção, esse pensamento é, na verdade, uma influência espiritual, que nós conhecemos muitas vezes por inspiração, porque as inspirações que vêm dos nossos benfeitores, elas vêm como se fosse alguma coisa de fora, que nós não trazemos em nós não portamos em nós. E se você prestar atenção, se cada um daqueles que se acha que não é médium começar a se estudar, começar a prestar atenção em si mesmo, terá condição de verificar que nem tudo que você pensa pensar, olha que bacana, que você pensa que está pensando, é seu. Muitas vezes você está recebendo comunicação do mundo espiritual sem se dar conta disso. Max, mas para que é importante saber isso? Porque você pode estar sendo conduzido, você pode estar sendo influenciado por bem ou por mal. Se você for capaz de perceber aquilo que não é adequado, por exemplo, ver um pensamento que é um pensamento ruim, por exemplo, está num grupo de trabalho, e aí vem uma antipatia para uma pessoa que você costuma gostar normalmente. Pô, de onde vem essa antipatia? Muitas vezes isso é uma influência espiritual de alguém que quer ver a dissonância no grupo. É muito comum acontecer isso em casas espíritas, em grupos que estão harmônicos, que aquele pessoal que ainda está envolvido com as trevas, envolvido com aquilo que ainda é o desconhecido, que não sabem o que fazem, muitas vezes suscitam esse tipo de situação, como muitas vezes nós estamos numa situação difícil e vem pensamentos encorajadores que a gente não sabe de onde nasceu, são os nossos benfeitores, são esses espíritos de luz que querem ver a gente dar certo, querem ver a gente ser bem-sucedido. Então, gente, feitas essas distinções que são importantes, as comunicações mediúnicas, elas vêm de todo jeito. Elas não só vêm psicograficamente ou psicofonicamente. Você pode estar recebendo uma comunicação mediúnica pelo pensamento, que pode ser uma comunicação mediúnica, que tem uma natureza que nós vamos conversar aqui agora, que são de 4 tipos que você pode estar recebendo. E por que é importante saber isso, Marcos? Por que a gente está perdendo tempo com isso? Não, gente, nós não estamos perdendo tempo. Nós estamos estudando porque isso é para o nosso próprio benefício, tanto individualmente como coletivamente. Individualmente, quando os pensamentos ou quando a minha mediunidade que é ostensiva está vindo, eu estou em casa, por exemplo, e eu preciso saber se aquela mediunidade está adequada ou não. Então, quando eu conheço pela natureza dessas comunicações que vêm, eu consigo discernir quem é que está tentando chegar até mim, quem é que está querendo me utilizar-se de mim como um meio. Porque médium, lembram? É meio. Meio entre você, você é o meio entre o espírito e quem vai receber a comunicação. Muitas vezes você é o próprio que recebe a comunicação, se você conseguir discernir. Então é muito importante você perceber essas naturezas dessas comunicações para você saber filtrar. Atenção, essa palavrinha é mágica. Sabe por que ela é mágica? Porque filtrar é o que muita gente não faz. Sabe o que é fake news que a gente tanto fala na televisão ultimamente? É essa falta de filtro. As pessoas aceitam tudo como se aquilo tudo fosse verdade. E não é. Nem tudo que você recebe aqui no mundo físico ou no mundo espiritual corresponde à verdade. Então, é muito importante você conhecer a natureza das comunicações para saber filtrar, deixar entrar o que convém e expurgar, repelir o que não convém. Não se deter naquilo que não é adequado e continuar se detendo naquilo que é importante. Isto sim, minha amiga e meu amigo, é o objeto do nosso trabalho hoje. Então, Kardec reservou o capítulo 10 de O Livro dos Médiuns só para tratar disso. E ele chamou das naturezas das comunicações, na tradução de Guilherme Ribeiro, e chamou Natureza das Comunicações, na tradução do nosso Evandro Noleto. E aqui, Kardec vai categorizar 4 tipos de comunicação. Ele vai chamar de comunicação grosseira, de comunicação frívola, de comunicação séria e de comunicação instrutiva. Veja, as grosseiras e as frívolas, como nós vamos ver, elas se assemelham, mas são discerníveis, são separáveis. Assim como as sérias e as instrutivas também se assemelham. Olha, já de antemão, para que todos vocês, para que todos nós que estamos estudando, querendo cada vez mais sermos felizes, comece a prestar atenção no que nós vamos falar sobre comunicações grosseiras e frívolas e comece a vigiar, porque se elas chegarem até você, lembra de Jesus, orai e vigiai. Ou melhor, vigiai e orai. Vigiai primeiro para você, então, perceber que essa comunicação é daquele tipo, grosseira e frívola,
que você começa a repeli-la com a oração. Quando você faz a oração, você eleva o seu padrão de vibração mental, os seus pensamentos tornam-se mais elevados, e essas comunicações geralmente são de densidade grosseira, elas são de vibração grosseira e você as repele no processo da intuição e da inspiração. Da mesma forma, quando você está numa reunião mediúnica, você vai saber lidar com esse tipo de espírito que aparecer na nossa reunião que estamos tratando. Então, Kardec, ele faz comentários interessantes, nós destacamos alguns que nós vamos apresentar aqui para o nosso estudo. Diz Kardec, quem estiver bem compenetrado da variedade infinita, que apresentam os espíritos, assim como os seres humanos, nós temos espíritos de todas as naturezas, sob duplo aspecto, tanto da inteligência como da moralidade. Você tem gente muito inteligente de baixa moral, você tem gente de alta moral e a inteligência não é tão elevada. E você tem gente do meio dos dois, então você vai achar todas as categorias, inteligência muito baixa, moral muito baixa, inteligência alta, moral alta, inteligência mediana e moral mediana, e algumas conjugações entre os dois. Mas o fato é que tanto os espíritos quanto os seres humanos são facilmente percebidos por essa diversidade. Quem percebe isso, claro, gente, quem já se deu conta disso, sabe que as comunicações vão ser variadas, seja aqui na Terra, seja com os espíritos. Olha, se eu vou conversar com uma pessoa que tem uma baixa moral e uma inteligência normal, qual é o tipo de comunicação que eu espero dela? Com certeza não é uma linguagem rebuscada, recheada de cuidados na fala, recheada de adequadas situações no palavreado. Muitas vezes uma pessoa que tem uma moral ainda por desenvolver, o palavreado é chulo, nós vamos ver. Muitas vezes o palavreado é frívolo, como nós vamos ver. Então é muito cuidado, porque é o que nós vamos ver aqui agora. Você tem que aprender, eu tenho que aprender, nós todos temos que aprender a discernir, sem julgar, sem criticar, sem repelir a pessoa, mas repelir o movimento que se intenta contra nós, indivíduos, e contra nós. Auxílio aos benfeitores, auxílio a essa doutrina bendita, enfim, o movimento de fazer o bem. Então, toda vez que essas comunicações suscitam o atrapalhar, provocam o atrapalhar desses movimentos que nós temos que preservar, que é fazer o bem, nós devemos repeli-la. Não repelir de quem procede a comunicação. Esse, muito mais do que qualquer outro, é o que precisa de mais ajuda. Precisa que nós nos amemos essas pessoas, oremos por elas, para auxiliá-las. Muitas vezes a comunicação grosseira é de um espírito que não tem a oportunidade de ter uma educação e que você pode dar tanto numa reunião mediúnica, como você pode dar conversando com ele mentalmente, como você pode dar aqui na Terra, quando você encontra com o dele, desde que eles se permitam a tal, desde que eles desejem, você pode fazer isso. Mas jamais julgue, jamais critique, porque esse não é o nosso papel. Nosso papel é o de auxílio, seja fazendo bem para toda a comunidade, seja fazer bem para ele que quer atrapalhar a harmonia da comunidade. Às vezes, como disse Jesus, perdoa, Pai. Eles não sabem o que fazem. Muitas vezes fazem isso sem necessariamente fazerem para poder provocar o mal, como diz Kardec. Mas acontece que quando alguém, numa comunicação grosseira, se apresenta, gente, Kardec diz que choca o decoro, ou seja, choca aquilo que nós chamamos de decência. Então, uma pessoa fala de uma forma que aquelas pessoas que têm uma decência, que têm um recato no comportamento, que isso é decoro, essas pessoas ficam, opa, gente, que é isso? O que essa pessoa está falando? Então, qualquer um que tenha essa decência no falar e nos modos de viver, essas pessoas vão ser chocadas, elas vão ser balançadas. E aí, minha querida e meu querido amigo, não tem outra. Se vem uma comunicação, só pode provir de espírito de baixa classe. Não pode ser de espírito elevado, tanto quanto não pode ser de uma pessoa encarnada de elevada. Vai ser de uma baixa classe. Não importa porque ele está na baixa classe. Importa que o que está vindo dele é de baixa classe. Se nós vamos ajudar a elevar a classe dele, a estufa dele, é outra história. Mas nós precisamos reconhecer. Nosso papel aqui agora é reconhecer. E eles estão encobertos, como diz Kardec, de impurezas da matéria, são espíritos mais grosseiros. E
como os homens, viciosos e grosseiros. Não diferem absolutamente nada. Você consegue se reconhecer lá e cá. Então, se você já consegue fazer isso aqui na Terra, fique tranquilo. Você conseguirá fazer isso quando alguém provoca em você um comentário que você captou e que você sabe que não é seu, ou quando alguém, numa reunião mediúnica, psicofonicamente, tenta falar palavras grosseiras, que o médium terá o dever de controlar, como nós sabemos. Bem, de qualquer forma, para quem tem decência, repugna. A gente não aceita, nesse lugar, não, meu Deus do céu, a pessoa não pode falar assim. Isso está, tipo assim, você é um pai de família, uma mãe de família, tem uma filha, eu ouvi aquilo, você fala, minha filha, sai daqui. Por quê? Porque aquilo choca. Então isso repele, nos repugna, a gente não pode aceitar. Porque fere os delicadezas do sentimento das pessoas, né? E, obviamente, afeta a nossa condição de ficar ali junto com aquela pessoa. E muitas vezes a gente percebe claramente que, de acordo com o caráter dos espíritos ou das pessoas que usam essas linguagens grosseiras, a gente sabe que a linguagem é trivial, não acrescenta nada. Sabe aquela coisa que a pessoa fala e que você está vendo que é tão banal, tão baixo, tão pequeno, que você cansa só de ouvir. Fala, às vezes, palavras obscenas, o que é mais grave, fala palavrão. Às vezes são insolentes, além de grosseiras, ainda são agressivas. São, às vezes, arrogantes, falam como se fossem melhor do que os outros. E, às vezes, são maus. Às vezes, são maus, falam para poder provocar o mal. E, às vezes, são maldosas, malévolas. Querem fazer aquela má-fé, mas não necessariamente tem a maldade propriamente dita, instalada em si. Mas usam da má-fé ainda por não se vigiarem. Então, gente, muita atenção. Essas pessoas aparecem tanto na sua vida no dia a dia, dependendo de onde você for e com quem você se encontrar, como aparecerá nas nossas reuniões mediúnicas. Estejamos preparados para identificá-las. E se você é médium, quando for falar psicofonicamente, por exemplo, filtre. Lembra da palavra? Filtre. Você falou a palavra obscena, o médium tem o dever de filtrar e não deixar essa palavra passar. Mas atenção, médium. Você que está na trabalha em reunião mediúnica, atenção, filtre a palavra, não filtre a essência. A pessoa está falando um palavrão, mas ela quer dizer de um desconforto dela. Deixa o desconforto vir com as suas palavras, recheada com as suas palavras que são adequadas, que não ferem o decoro, mas o sentido que ele quer imprimir, você deve deixar passar. Porque senão, quem vai dialogar com esse espírito não terá condição de ajudá-lo, porque não sabe o que se passa dentro dele. E o que se passa dentro dele é a essência da conversa, é a essência do diálogo, é a essência da comunicação. Daí porque o médium tem uma grande responsabilidade. Olha, gente, eu até recomendo, quem provavelmente já leu, a maior parte de vocês com certeza já leu, eu recomendo que voltem e estudem um livro Nos Domínios da Mediunidade. Há uma sequência de capítulos, e são muitos, em que André Luiz nos apresenta situações exatamente como essas, em que uma médium, por exemplo, estava com um espírito que era desse tipo, muito grosseiro, muito inferiorizado ainda, muito preso à matéria, e ela conseguia filtrar. E André Luiz mostra como é que ela faz isso. Então, suscito que vocês busquem o livro Nos Domínios da Mediunidade de nosso querido André Luiz, pelas mãos abençoadas do Chico, e leiam de novo, porque lá vocês vão saber médiuns e médiuns ostensivos e não como lidar com esse tipo de espírito. Você vai ver lá que não se julga, você vai ver lá que não se repele a pessoa, não se repele o espírito, mas se filtra as palavras, filtra-se a linguagem, mas não se filtra o sentimento que vem nelas, porque são esses sentimentos que precisam ser trabalhados para poder ajudar essa pessoa. Bem, aí você falou, Max, que Kardec separou em 4. O segundo é frívolas. O que significa esse negócio frívolas? Olha, são de espíritos levianos, gente. Aquelas pessoas que não ponderam, elas são pessoas que falam sem nenhuma preocupação. Elas não, como dizem, na minha época, falavam assim, não estou nem aí, eu falo em que se dane. São pessoas desse tipo mesmo, que você vê na Terra, são espíritos também. Então, às vezes, são brincalhões, não só levianos, mas brincalhões, zombeteiros, fazem aquela bagunça, como entra gente numa sala que quer bagunçar, está tudo organizadinho, quer bagunçar. Muitas vezes acontece isso numa sala de aula, por exemplo, a gente conhece isso
Às vezes o aluno está, infelizmente, voltado para esse tipo de ação e ele quer desequilibrar, não por maldade às vezes, mas por má fé. Ele quer desequilibrar porque ele achava bonito ver as pessoas entrando na dele, como ele diz. Então, aqui, gente, tem muita gente que não é mal na essência, mas são maliciosos. E tome cuidado com a malícia. A malícia precisa ser educada para que a pessoa saiba que ela tem responsabilidades para com os outros, além de para consigo mesma. E devagarzinho, conversando, como a gente faz numa sala de aula com um aluno desse, a gente vai transformando a rebeldia, a leviandade, a pessoas obeteiras, em pessoas de bem, porque elas mais precisam, muito mais do que crítica, elas mais precisam de educação, de atenção, de um diálogo fraterno mesmo, em que eu esteja interessado por ela, e não porque alguém falou para eu fazer. Não, eu estou me interessando por ela, eu quero que ela seja alguém na vida melhor do que ela realmente o é. Então, gente, como nada de indecoroso eles trazem, essas comunicações agradam certas pessoas, porque ele não fala palavrão, ele não é grosseiro, ele é brincalhão, faz aquelas brincadeiras levianas, mas que muita gente, olha, se compraz com elas. Sabe aquele comentáriozinho, você viu fulano? Aí faz aquele comentáriozinho, o outro adora, já faz um outro comentário em seguida. Tem muita gente entre nós que faz isso. Alguém faz um comentáriozinho sobre uma pessoa que ele também conhece, e o comentário é maldoso, gente. Sabe aquele comentário malicioso? E a pessoa não é vigilante nessa hora, sabe o que acontece? Ela acaba sendo levada para esse tipo de coisa. E ela se deixa levar. E acaba entrando na onda. E quando entra na onda, já se perdeu. Tornou-se um zombeteiro, um leviano como ele. Então, muito cuidado. Porque às vezes o comentário é jocoso, é uma piadinha assim que parece uma piadinha sem muita importância, mas que é interessante, pessoa. Poxa, mas como que piadinha legal? E entra naquela onda. E quando vê, já está lá. Pronto, o espírito já conseguiu o que ele queria, aliciar com ele certas companhias. E nós podemos ser uma dessas se não estivermos vigilantes. Então, atenção, muito cuidado com os comentários que são maldosos, que são comentários que não têm aí muita, vamos dizer assim, muita importância do ponto de vista da moral. Tente filtrar isso para saber eliminar. Porque essas confabulações fúteis, elas falam muito e nada dizem. Então, muito cuidado com isso. E esses espíritos, eles tiram, saem, às vezes eles fazem umas tiradas espirituosas e mordazes. Gente, tem muitas pessoas na nossa sociedade assim. Se você pegar, por exemplo, no lugar de trabalho, sempre tem um que gosta do outro, não gosta do outro, não sei do que, aí junta aquelas turminhas e tem esses comentários mordazes que machucam sem que o outro saiba que está sendo objeto do comentário. Isso acontece a mesma coisa no mundo espiritual, minhas amigas e meus amigos. Sabe por quê? Porque quem está no mundo espiritual é quem estava aqui e que foi para lá. E quem está aqui é quem estava lá e veio para cá. Tem diferença nenhuma, somos os mesmos. Com o corpo de carne ou sem o corpo de carne, ou seja, encarnado ou desencarnado. Em última instância, continuamos sendo espíritos, independentemente se estamos nessa dimensão física ou naquela dimensão vibratória muito mais sutil. Mas, gente, muito cuidado, porque dá para filtrar, dá para descobrir quando essas pessoas, ainda mesmo que sem maldade, buscam, até às vezes a pessoa costuma usar essa expressão, eles querem se enturmar, eles querem fazer parte. Só que eles querem se enturmar trazendo o modo de ser dele para a turma, e não querem aceitar o modo de ser da turma para ele. Então ele tenta levar outros com ele, como temos muitos de nós, como se diz, em cima do muro, vai com ele porque achou engraçado, achou bacana, não, mas como ele é inteligente, você viu a piada que ele fez, e vai entrando, gente, atenção, isso acontece no dia a dia da nossa vida aqui na Terra, como acontece no dia a dia nos nossos movimentos espirituais. E muitas vezes, gente, atenção, quando eles também falam, às vezes eles gostam de um, não gostam de outro, e falam certas verdades que ferem, mas ferem com justeza, porque como ele está, às vezes, no mundo espiritual, ele sabe mais sobre nós do que muita gente que convive com a gente aqui no mundo encarnado. Então, por exemplo, certa ocasião eu estava numa reunião mediúnica e a pessoa que estava na condição de dialogador,
Ele era iniciante no espiritismo, já tinha um tempo que estava lá, mas ainda não tinha feito aquela transformação moral interna mesmo profunda, em que ele estivesse realmente devotado a se modificar intimamente. E o que aconteceu? Ele tinha uma vida meio dúbia, ele tentava seguir o espiritismo, mas as forças íntimas dele ainda mantinha aquele homem velho mais predominante do que o homem novo que ele queria ser. E o espírito chegou e o médium começou a falar, o espírito começou a falar pelo médium, e ele falou: "Ô, meu irmão, faça isso não. Olha, você não pode vingar. Olha, e começou a dar aquela aula de moral, sabe? Aquela aula de moral. Gente, desculpa. Quando a gente não tem autoridade moral, a gente não pode se colocar numa posição dessa. Aí o espírito virou para mim e falou assim: "Mas quem que você está achando que é para me falar essas coisas? Você pensa que eu não te conheço? Você pensa que eu não estive na sua casa hoje e vi o que você falou para sua mulher? Você pensa que eu não vi o que você fez longe dela?" Não, amigo, calma. Ou seja, amigo, você não tem condição de falar com ele porque você não tem autoridade moral para isso, não tem ascendência moral para isso. Então, muitas vezes a pessoa fala verdades para nós que dói, mas que dói, e se a gente souber aproveitar essas verdades, pode ser o ponto de correção. Eu não sei, esse amigo, essa pessoa que estava nessa casa espírita aquele tempo, se ela hoje já se modificou, esperamos que sim, mas ele recebeu duras verdades de espírito frívolo que estava ali para atrapalhar a reunião e aproveitou ele, que era uma pessoa ainda mais suscetível a cair, para poder fazer esse tipo de comentário. Então, gente, muita atenção. As verdades podem ser colocadas ao vivo e a cores para todos que estão ali naquela mesa. E em torno de nós, gente, está assim, ó, de espíritos levianos. Mas, muito mais do que de espíritos moralizados. Muito mais, preste atenção. Esse mundo é de expiações e provas. Expiações significa e provas que tem muito mais o mal do que o bem. O mundo de regeneração começa a ter um pouquinho mais de bem do que mal. Ainda tem muito mal, mas o bem já começa a aparecer em maior proporção, mesmo que muito sutil no início. Agora, no mundo de expiações e provas, o mal ainda é dominante. E olha, gente, eles se aproveitam em todas as ocasiões para se intrometerem nas comunicações mediúnicas. Sejam elas individuais, como nós falamos, sejam elas coletivas numa reunião. Então, fique muito vigilante com esse tipo de espírito. Mais difícil do que os grosseiros de identificar, porque às vezes eles vêm com linguagem mansa, linguagem mole, que rebusca daqui para poder cativar. Aí depois começam a colocar aquilo que eles desejam para poder atrapalhar. A verdade, para eles, é o que menos preocupa. Vocês têm certeza disso. Então, daí para eles, o maligno encanta, né? E eles acham uma alegria mistificar e fazer o outro de bobão. Sabe quando faz assim, lá tem tesouro, a pessoa vai procurar o tesouro lá e ele morre de rir, porque esse tipo de coisa não procede de espírito elevado, gente. Ninguém fica no mundo espiritual preocupando com as coisas materiais. Não vou te dizer o que você tem que fazer aqui com relação às questões materiais. E esse tipo de espírito adora pegar os incautos e fazer isso. Os fracos que ainda não conseguem se dar conta de que não é por aí o caminho. E aí a palavra deles é acreditada. E essas pessoas literalmente se dão com o burro na água, como diz na linguagem popular. As pessoas que se comprazem nesse gênero de comunicações, naturalmente dão acesso a eles. E com eles coadunam, com eles confabulam, com eles convivem. E passam a conviver não só no reunião mediúnica, mas no dia a dia de suas andanças pela vida. Agora, todo espírito sério, gente, afasta-se desse tipo de comunicação. Eles não vão entrar numa reunião mediúnica em que este tipo de comunicação está predominando. A não ser que eles venham para ajudar. Mas para fazer parte da reunião, você pode ter certeza que não. Eles vêm para ajudar. Assim como você, por exemplo, está numa universidade, por exemplo, está se tratando de um assunto científico sério, e entra pessoas que vão começar a falar de coisas banais, de coisas com gracejos ou beter. Olha, ninguém naquela comunidade científica fica lá naquela sala. As pessoas saem porque isso é um desrespeito ao que eles estão tratando. Então, atenção, comunicações frívolas são perigosas. Mas e as comunicações sérias, Max? Como é que são elas? Diz Kardec que elas são ponderosas, ou seja, as pessoas que falam ponderam, tanto quanto o assunto, que geralmente é elevado, quanto a forma que se fala. Duas coisas importantes, gente. Assunto, tema e forma.
que é isso? Ora, se eu vou versar sobre um assunto evangélico, e eu vou versar isso de maneira elegante, usando um linguajar adequado, compreensível, com palavras adequadas, com sensibilidade adequada, eu estou numa comunicação séria. Mas não precisa ser só do evangelho. Eu vou tratar de um assunto científico e eu trato isso na forma adequada. Eu estou tratando de uma comunicação séria. Isso é comunicação séria. E você identifica facilmente numa reunião mediúnica. Mas atenção, com todo respeito, sabe, a maior parte dessas pessoas sabe que a reunião mediúnica é geralmente um ambulatório, é um pronto-socorro espiritual. E quem chega nessas reuniões mediúnicas, que se tornam compreensíveis nas comunicações, ou que se tornam acessíveis nas comunicações, não são benfeitores, que falam muito pouco. Quem falam são os doentes. E os doentes têm linguagem grosseira, têm linguagem frívola, mas estão lá para ser ajudados. Então, é muito mais difícil você receber uma comunicação dessa dentro de uma reunião mediúnica. Geralmente, no início, às vezes, um benfeitor de uma reunião faz uma comunicação dessa, no final, às vezes, também vem, mas, no geral, as comunicações são daquelas duas naturezas. E aí é que a gente tem que estar vigilante para não deixar se tomar por aquelas movimentações que são inferiores. Nós temos que ter superioridade moral, daí porque nós temos que nos vigiar no nosso dia a dia. Se alguém me diz, mas você tem, você para estar falando isso, eu sou igual a você, amigo. Só que eu já estou me esforçando e você ainda não. É só isso que nos diferencia. No mais, você tem toda a razão. Nós somos dois muito parecidos. Mas graças a Deus eu já compreendi e estou me esforçando. Eu tenho caído? Tenho, meu amigo. Você não vai ter medo de dizer, porque essa é a sua realidade íntima. Mas eu tenho me esforçado para cair cada vez menos. Aí o que acontece? A pessoa passa a te respeitar. Porque sabe que você não é santo, mas sabe que você está se esforçando para santificar-se um dia. É isso que nós temos que ter. Isso chama autoridade moral, gente. Não se chama superioridade em relação ao outro, não. Não sou melhor, fulano não é melhor ou pior do que o outro. É apenas alguém que está se esforçando com boa vontade e o outro não. É a diferença. Então, quando a gente fala isso, a gente encontra o caminho para poder atingir o âmago daquele irmão que chega à nossa reunião. Olha, voltando às reuniões sérias, toda comunicação, como é que vou diferir ela? Isenta de frivolidade, ou seja, já falamos da frivolidade e da grosseria, que tenha objetividade, que tenha um fim útil, não é aquela conversa fútil que não agrega nada, que não traz nada. Não, tem uma utilidade. Mesmo que seja no caráter particular, só por causa disso, gente, já é uma comunicação séria. Nem todos os espíritos sérios são igualmente esclarecidos. Então, não espere que venha só coisa elevadíssima. Há muita coisa que eles ignoram. E sobre o que de boa fé. Além de você ter aquele malévolo, que é de má fé, você tem o de boa fé. Ele não sabe daquele assunto, mas ele tem uma boa vontade, ele quer ajudar, mas ele não domina. E ele fala alguma besteira, ele fala alguma coisa que não é condizente com aquele assunto. Mas ele não falou por maldade. Ele falou porque ainda está aprendendo como você. Então, ele continua sendo sério. Não obstante, não passa a ser mais instrutivo, como nós vamos ver o último tipo de comunicação. Esse irmão, ele é de boa fé, mas ele não agrega no que diz respeito às nossas aquisições de conhecimento. Por isso é que os espíritos verdadeiramente superiores, aqueles que já estão no nível elevado, são espíritos de escola, eles nos recomendam de contínuo que submetamos todas as comunicações. Presta atenção nisso. São eles que recomendam. Não somos nós aqui, não. Eles, os espíritos benfeitores, que submetamos todas as comunicações ao crivo da razão e da mais rigorosa lógica. Como assim, Max? Olha, eu posso não entender nada de astronomia. E ver um espírito aqui falar de astronomia. Eu ouço, eu não tenho condição de discutir com ele, mas no meu grupo tem uma pessoa que estuda sobre astronomia. O que eu faço? Reporto aquela pessoa que está lá. No meu grupo não tem ninguém, mas eu tenho como pesquisar. Se eu estou realmente interessado, eu tenho como pesquisar. E aí eu confronto o que ele está falando com a ciência de hoje e com a lógica dessa ciência. E aí eu verifico se o que ele está falando
tem aproveitamento ou se não tem. Então, isso é o que se chama de submeter à razão. A gente não pode deixar se envolver apenas pelo emocional, porque isso pode tornar-se piegas. Você pode estar ouvindo coisas grosseiras, feias, rebuscadas em palavras, coisas que não estão agregando nada, e você, ai, que lindo, que bacana. Não, você está sendo piegas como ele, se você fizer esse tipo de coisa. Então, nós temos que saber submeter à razão, para não deixarmos penetrar em nós aquilo que não convém que se assimilemos em nosso íntimo. Nós temos que ser, de novo, capazes de filtrar. Pessoal, essa palavra filtro é importante. E só pode saber filtrar quem conhece o assunto. Então, se você não conhece, submeta a alguém que conheça ou esforce-se para conhecer o mínimo necessário para você transitar nesse assunto. No tocante às comunicações sérias, cumpre se distingam as verdadeiras das falsas. É obrigação nossa. O que nem sempre é fácil, aliás, é muito difícil na maioria das vezes, gente. Falo por experiência de quase 2 décadas trabalhando com isso. Por quê? Porque exatamente a sombra da elevação da linguagem é que certos espíritos presunçosos, aqueles que não sabem, os pseudo-sábios, procuram conseguir a prevalência das mais falsas ideias e dos mais absurdos sistemas. Gente, aqui uma preocupação. Nós estamos nos aproximando, aproximando do final, mas eu quero uma paradinha aqui com vocês. Eu tenho acompanhado a quantidade de livros que têm sido publicados com o título de livro espírita. E olha, algumas vezes eu sou convidado a analisar alguns. Minhas amigas, meus amigos, é impressionante como de espírita tem muito pouca coisa. Mas o mais difícil não são esses extremamente fáceis de você detectar. São os que começam a escrever com todos os princípios espíritas. Aí no meio do livro, quando você está envolvido pelo livro, ele começa a colocar aquelas ideias, aqueles sistemas absurdos que a pessoa, sem perceber, vai se deixando levar como aquela cobra, né, que com os olhos parece que fixa no sapo, e aí, quando menos vê, dá um bote. É exatamente isso aqui. Quando menos vê, a pessoa começa a assimilar sistemas que não são da doutrina espírita e começa a ter dúvidas que ele não deveria ter. Por isso, uma recomendação para cada um daquelas e daqueles que estão aqui conosco estudando. Antes de ler qualquer obra que não seja clássica, que não tenha a chancela dos estudiosos, antes de lê-la, leia primeiro a base, o Pentateuco espírita, as obras clássicas do espiritismo, as obras de André Luiz, as obras do Chico, que vieram pelo Chico, as obras que vieram pelo Divaldo, e pelos esses benfeitores que tantas bondades de obras têm trazido. Depois que você fizer isso, aí se aventure a ler essas obras, não mais agora como alguém incauto, mas como alguém que sabe filtrar. Era esse o parênteses que eu queria fazer, pessoal. E para melhor acreditarmos, se fazerem a maior importância, eles para se tornarem mais acreditados, eles ostentam nomes. Gente, é muito comum. Tem uma reunião mediúnica. Ai, quem assinou? Quem assinou? Cuidado, cuidado. A pessoa nem lê o que está escrito direito. Ai, que lindo, doutor Bezerra assinou. Só que é o Bezerra de Menezes da Silva. E você está lá, Bezerra de Menezes, assinado embaixo, e acha que é o doutor Bezerra de Menezes. Cuidado. Esse é um dos mais complicados problemas da doutrina espírita. Separar nomes. E nomes precisam vir com forma e tema que são moralizados e muito bem colocados, de maneira muito elegante, muito dócil, muito amorável. Você sabe como o Dr. Bezerra de fato escreve. Então, eu convido a vocês que estão interessados nesse assunto, aí lá no capítulo 31 do livro, o nosso livro de estudo desta noite, que é o Livro dos Médiuns, e lá no capítulo 31, Kardec apresenta as chamadas dissertações espíritas. E nessas dissertações espíritas, ele coloca várias dissertações, mas ele coloca o último título como comunicações apócrifas. Comunicações apócrifas, que não tem autor. Na verdade, uma comunicação em que o autor verdadeiro foi falseado.
é um texto em que não se reconhece o verdadeiro autor, mas tem alguém usando o nome dele. Então, muitas comunicações há, gente. Kardec colocou algumas de exemplo lá. Pessoa que assinou, por exemplo, o Espírito Elevado, como Vicente de Paula, por exemplo, e aí você compara aquela que é de Vicente de Paulo com aquela que foi atribuída a Vicente de Paulo, e você começa a perceber onde é que estão os problemas. E como dissemos antes, é um escolho, é uma dificuldade. Nem sempre, se você não estiver muito atento, você consegue perceber as diferenças. São sutis. Esses espíritos são inteligentes para poder conseguir imiscuir dentro do espiritismo o que não convém. Então, são muitas vezes dessa forma. Outras vezes são absurdas e você rapidamente percebe, mas nem sempre é assim. Às vezes é bem dissimulado e é difícil de aprendê-lo à primeira vista. Precisa se estudar com cuidado. Essas comunicações, no entanto, não resistem a exame sério. Se você colocar, por exemplo, uma mesa de pessoas que são conhecedoras do espiritismo para poder analisar aquela comunicação, você vai ver facilmente que ela não passa. E se é um espírito que está conversando com você e você tem conhecimento do assunto, ele começa a falar, e ele começa a falar daqui um pouquinho, sabe aquela expressão, quem fala demais dá bom dia a cavalo? Quando a pessoa não tem aquela vacuidade de ideias, ele não tem os elementos, aí ele começa a colocar coisas, ele começa a repetir e começa a falar muito e dizer pouco. Então, se você quer conhecer realmente uma pessoa, deixa ela falar um pouco mais e você vai ver como essa pessoa vai acabar falando o que não convém. Gente, o nosso mestre de Lyon, nosso divino benfeitor Allan Kardec diz assim, de fato, eu vou traduzir aqui exatamente como eu vi lá. De fato, a facilidade com que algumas pessoas aceitam tudo o que vem do mundo espiritual, tudo o que vem do mundo invisível, sob o pálio de um grande nome, é o que anima esses espíritos embusteiros. É porque tem plateia, tem seguidores, como nós usamos na linguagem atual, essas pessoas que querem ter nomes, mas não tem conteúdo atrás dos nomes. Essas pessoas são os interessados que eles conseguem pegar. A lhes frustrar o embuste, diz Kardec, é que todos devem consagrar a máxima atenção, mas a tanto ninguém pode chegar, senão com a ajuda da experiência adquirida por meio do estudo certo. Kardec diz, daí o repetimos incessantemente, são palavras de Allan Kardec, textuais, estudai antes de praticardes, porquanto é esse o único meio. Estudar antes de praticar a mediunidade. É o único meio de você adquirir a experiência à sua própria custa. Isso, pessoal, é o que nós estamos fazendo aqui nesse encontro de hoje. Nós precisamos lembrar que é o que é mais importante que nós fazemos. E as instrutivas, Max? Essas são mais curtas, a gente vai fechar agora. São as comunicações sérias cujo principal objeto consiste no ensinamento qualquer. Então, se a comunicação séria traz um ensinamento qualquer, seja de ciência, moral, filosofia, é uma comunicação instrutiva. Pronto. São as mais ou menos profundas, conforme o grau de elevação de quem traz essa comunicação. E a gente precisa tomar cuidado também aqui, obviamente, de perceber se aquela comunicação está agregando valor, né? E só convivendo com o espírito, vendo essas comunicações periodicamente, é que nós vamos conseguir destacar isso. Ora, mas Kardec adverte. Se para julgar os homens se necessita de experiência, para julgar o que os homens falam, né? Muito mais ainda é esta necessária para se julgar o que os espíritos falam. Qualificando de instrutivas as comunicações, supomos-las verdadeiras, diz Kardec, pois o que não for verdadeiro não pode ser instrutivo, ainda que dito na mais imponente linguagem. E olha, nessa categoria, nós não podemos incluir certos ensinos que disseram têm apenas a forma. Lembra da forma? Forma e conteúdo. Muitas vezes é empolada e enfática, tão bonito, fala bonito, palavras bonitas, mas por trás daquilo não tem substância. Gente, só quem sabe que não tem substância é quem conhece a substância. Se você não conhece, como é que você vai saber que não tem substância? A gente fica lá igual, oh, que lindo, oh, que lindo. E está falando só tolice, a gente está lá para ser bobo, seguindo essas pessoas. Então, muita atenção.
Nós não podemos, eles não podem suprir essas substâncias verdadeiras. E eles, falando por muito tempo, como dissemos, eles acabam mostrando quem são. E a deve o tempo, ele acaba se traindo. Então, deixa ele falar. Fale, ouça. A gente tem mais 2 ouvidos para falar, para ouvir mais do que falar. E nessas horas é que a gente consegue saber com quem ele está lidando. Gente, finalmente, nós estamos aproximando do nosso final. Eu gostaria de lembrar que esse assunto que nós estamos tratando aqui é mais velho, muito mais velho do que a gente imagina. João, na sua primeira epístola, no capítulo 4, versículo 1, disse assim: Meus bens amados, não creais em qualquer espírito. Experimentai. Olha a mesma expressão que Kardec usou. Experimentai. Experiência. Se os espíritos são de Deus. O que é o espírito que é de Deus? É o que fala instrutivamente, seriamente, com moral elevada, com forma adequada. Porquanto muitos falsos profetas, e eles têm fundado muitas seitas nesse planeta, têm se levantado no mundo até os dias de hoje, desde aquela época de João. E atenção, uma recomendação muito antiga que Jesus nos trouxe e que, para fazer discernimento das comunicações, basta observar o que ele falou. A árvore que produz maus frutos não é boa. O que é mau fruto, Max? Maledicência, leviandade, tudo aquilo que a gente viu lá atrás. A árvore que produz bons frutos não é má. O que é bom fruto, Max? Tudo que está condizente com o bem, com a verdade. Isso nunca vai produzir mal. Nunca. É o que Jesus está dizendo. Por quê? Porque cada árvore, fazendo analogia com a nossa árvore da terra, se conhece pelo próprio fruto. Então você não come determinados frutos de certa árvore porque você sabe que esses frutos são ruins, às vezes até venenosos. De outras árvores você dá tudo para poder... Ai, que caqui gostoso, que maçã gostosa. Por quê? Porque você sabe que é um bom fruto. E assim são, meus amigos e meus amigos. Assim são as nossas relações humanas, sejam encarnados ou com desencarnados. Preste muita atenção. Veja se você está vigiando adequadamente. Veja se você está submetendo ao crime da razão. Porque aí, então, você será um verdadeiro, vamos dizer assim, seguidor do bem. Você não vai se deixar levar por aqueles que não convêm. Minha amiga e meu amigo, muito obrigado por sua atenção e que Jesus nos abençoe, hoje e sempre. Muita paz.